Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo complementar de tópicos e complementos de matemática aplicada. E hoje veremos um assunto muito interessante que ele vai permitir a gente calcular muitas e muitas derivadas, além das regras básicas que já sabemos, né? Que é a regra da cadeia, tá? Então, antes de começar com o enunciado em si da regra da cadeia, explicar como funciona, eu quero começar com um exemplo, né? De como o cálculo de derivadas pode ser um pouquinho mais complicado se você sai daquelas regras básicas de derivação que a gente já aprendeu. Então, considere essa função aqui, y igual a x ao cubo mais 5 todo elevado ao quadrado. E a pergunta, claro, é encontrar a derivada, tá? Então, tem duas maneiras, né? De fato, aplicando as regras de derivação, tem uma maneira que a gente sabe que dá com certeza a derivada, que seria a seguinte, eu vou dividir aqui em dois, tá? E aqui nessa primeira metade eu vou calcular do jeito que a gente conhece, né? A derivada. Então a função é y igual a x ao, x ao cubo mais 5 ao quadrado. Isso aqui é uma soma, um quadrado de uma soma, né? Binômio ao quadrado. E eu posso desenvolver, né? Como um quadrado, eu posso fazer o quadrado do primeiro, que seria x na 6, duas vezes o produto, que seria 10x na 3, quadrado do segundo, que seria 25. E agora eu posso encontrar a derivada. Eu vou utilizar agora outra notação para a derivada, tá? Vou lembrar aqui que tem essa notação da derivada também. Tá? E então eu vou derivar do jeito que eu sei derivar, que aprendimos com as regras, né? Seria 6x na 5 mais 30x quadrado. Tá bom? E eu fiz corretamente o cálculo, essa seria a resposta. Tá? Muito bem. Agora, eu poderia fazer uma outra tentativa. Então, esse aqui seria o método 1. E eu poderia fazer um outro método, né? Tentar um outro método, porque, veja, esse aqui deu para desenvolver porque é uma função, né? Uma função relativamente simples que está ao quadrado, né? Mas se a função estivesse elevada a quinta, elevada a 7, mesmo que for elevado a 4, já o desenvolvimento iria ficar muito grande. Então, eu vou fazer uma outra tentativa para resolver essa função, tá? Então, veja bem, eu vou chamar o que está dentro do expoente, né? Ou seja, x ao cubo mais 5, tá? E com essa introdução de uma nova função que eu chamei de u, a minha função y fica de uma forma mais simples, né? Fica só u ao quadrado, tá bom? Porque a função y é x ao cubo mais 5 tudo ao quadrado. X ao cubo mais 5 eu estou chamando de u. Então y é u ao quadrado. Então veja, se eu tentar derivar aqui, por isso que essa notação é boa, porque ele diz em relação a quem você está fazendo a derivada, né? Se eu derivar a função u é uma função de x, né? Se eu derivar u em relação a x, ou seja, se eu penso que u é minha função e x é minha variável, então a derivada dessa função é 3x ao quadrado. Tá bom? Muito simples. Agora, se eu olho aqui, y igual a u ao quadrado, agora eu vou derivar y em relação a u, ou seja, y vai ser minha função, u vai ser minha variável, tá? Então, isso aqui vai ficar, então, ó, u é a variável, como se fosse x, essa função é como se fosse x ao quadrado, né? Só que agora eu estou chamando a variável de u. Então, eu esqueço dessa outra parte, né? Só estou olhando agora para y igual ao quadrado, essa derivada é 2u. Então, eu posso perceber, né? Então, temos a seguinte igualdade, né? Se eu multiplicar esses dois, dy du vezes du dx, isso é o quê? dy du é 2u vezes 3x quadrado.
Só que 2u é 2 vezes 3, desculpa, u é x ao cubo mais 5. X ao cubo mais 5 vezes 3x quadrado, então eu vou colocar x quadrado. Esse 3x quadrado eu vou botar aqui na frente, tá? Com esse 2 vira 6, né? Então é igual a 6x quadrado. Tá bom? Então essa multiplicação dessas duas derivadas anteriores que eu calculei dá 6x quadrado vezes x ao cubo mais 5. Mas você perceba que isso é exatamente isso aqui. Se você fatorar isso aqui, se você fatora, você coloca aqui. O que você pode colocar? Você tem 6 e tem x quadrado para colocar em evidência, né? Então, dentro fica x ao cubo mais 5. Então, você vê que é exatamente o mesmo resultado, né? De um lado, de outro. Ou seja, em outras palavras, eu estou mostrando que esse produto, du y du vezes du dx, é igual a dy dx, que é a derivada que eu estava querendo calcular, né? Então, com esse método 2, né, que foi substituir, chamar de u aquilo que está antes do expoente, né, e calcular duas derivadas, né, mais simples, né, uma delas é a derivada de u e a outra é a derivada de y em relação a u, né, multiplicando essas duas respostas, né, eu mostrei que eu tenho o mesmo resultado que desenvolvendo primeiro, aqui, né, e calculando a derivada depois. Só que esse desenvolvimento pode ser muito complicado. Já essa aqui é uma multiplicação simples, né? Tá? Então, eu calculei a derivada de 1 em relação a x, calculei a derivada de y em relação a 1, multipliquei as duas. Claro, depois eu substituí o valor de u pela minha função, pelo valor que eu chamei inicialmente, e obtive a mesma resposta que derivando desse outro jeito. Isso dá uma suspeita, né, que esse método funciona. Então, você você tem uma função um pouquinho mais complicada, né? Então, você simplifica introduzindo uma nova variável, que você chama de u, e aí você faz duas derivadas e depois multiplica o resultado. Isso é exatamente o conteúdo da regra da cadeia. Então, veja só, a regra da cadeia, você tem y, uma função de u, claro, tem que ser derivável, essa derivada tem que ser calculável, né? Y é uma função de u é a nova variável, e essa u é uma função de x, né? Eu tinha uma função, por exemplo aqui, tem uma função, isso aqui eu vou chamar de u. Então, y vai ser u na 30, né? Uma função de u, e u vai ser 4x na 7 menos 7x ao quadrado, ou é uma função de x. Então, vale a regra da cadeia. Se eu quero calcular a derivada de y em relação a x, eu posso calcular a derivada de y em relação a u e multiplicar pela derivada de u em relação a x. É como se tivesse um cancelamento aqui, né? Só que isso aqui é só uma notação para indicar derivada, né? Não são frações, não são quocientes de números. Mas você pode manipular eles como se fossem, né? Você multiplica esse por esse, ele está dizendo, ó, você vai obter a derivada que você quer. Então, vamos calcular esse primeiro exemplo, tá? Você já sabia? Vou chamar u 4x na 7 menos 7x ao quadrado. Eu nem vou fazer outro método, porque aqui o desenvolvimento ficaria muito complicado, tem uma potência 30, né? Uma potência 30 é muito difícil de calcular. Então, melhor chamou essa função de dentro. Né? U é chamada função de dentro, em geral, né? Porque é uma função e fora tem outra função que é a potência 30. Né? Isso aí seria y igual a u na 30. Você vê que chamando a função 4x na 7 menos 7x quadrado, só y vira simplesmente 1 na 30. E eu posso calcular separadamente, né, a derivada de 1 em relação a x. Eu derivo cada uma das funções nas variáveis correspondentes. Né? Uma função de x, então, eu derivo, fica 4x na 7, a derivada é 28x na 6,
menos 14x. Também eu vou derivar y em relação a u. Então, o y é 1 na 30, então eu vou derivar 1 na 30, então fica 30 vezes 1 na 29. E então, a minha derivada, a derivada que eu estou procurando, né, a derivada da função, é exatamente a multiplicação das duas, ou seja, 30 vezes 1 na 29 vezes 28x na 6 menos 14x. Isso aí é igual a 30. U, que 4x na 7 menos 7x quadrado a 29 vezes 28x na 6 menos 14x. Pronto. Então, essa seria a resposta aplicando a regra da cadeia. Então, eu consigo derivar uma função que era mais complicada, né? Simplesmente aplicando a regra da cadeia. Tá bom? Então, vou fazer mais um exemplo. Tem duas funções, f e g. Você vê que são uma função simples, né? Por exemplo, f raiz quadrada, mas dentro da raiz tem outra função. A função que é x 6x menos 7. A outra função também é simples, uma potência 10, mas dentro tem outra função, x menos 2 dividido por x mais 1. Então, vou fazer o primeiro exemplo, tá? E vou deixar como exercício para vocês resolverem o segundo. Então, y agora é raiz de, então vou fazer o primeiro exemplo, raiz de 6x menos 7. Isso aqui eu não sei derivar, não, as regras básicas não ajudam a derivar isso. Então, eu uso a regra da cadeia. Então eu digo assim, seja u, né, sempre bom fazer em ordem, seja u igual a 6x menos 7. Então, temos que y é raiz quadrada de u, ou o que equivale, né, u elevado ao meio. Tá bom? Meio. Tá? Então, eu vou derivar cada uma dessas funções, né? Derivada de u. Relação de quem? U é uma função de x, então eu derivo a relação de x. Com respeito a x, né? Derivada de 6x, 6. Derivada de 7, uma constante, fica 6. Agora, aqui é a derivada de y em relação a u agora. Então, aqui é a derivada de u elevado a 1 meio. Bom, isso aí é 1 meio. U elevado a 1 meio menos 1. Né? Ou seja, 1 meio. U elevado a menos 1 meio. Meio menos 1 é menos 1 meio. Ou, equivalentemente, 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 1. Né? Passei o expoente negativo para o denominador, trocando de sinal. Então, já posso aplicar a regra da cadeia, né? Logo, eu já posso obter a derivada que eu queria, a derivada de y em relação de u, de x, desculpa. Sempre a resposta tem que aparecer, sempre na resposta deve aparecer a variável inicial da função, né? Então, aqui a função é a função de x, as duas, né, são funções de x, então aqui no final tem que aparecer a função de x. Então, é o produto das duas derivadas anteriores. A derivada de u deu 6, e a derivada de y em relação de u deu 1 sobre 2 raiz de 1. Então, tem 6 no numerador, e no denominador tem 2 raiz de u, só que u é 6x menos 7. Então, essa é a resposta, tá bom? E eu deixo como exercício para vocês resolver a segunda derivada. Tá? Então, exercício. Calcule a derivada de g em relação a x. G é a função aqui, né? Primeira, bom, já medi y, né? Sempre a função pode ser chamada de y, de f, de g. Né? No caso aqui, eu quero calcular a derivada da g. Tá? Então, a mesma coisa, a regra da cadeia. Só que tem um quociente, tem que tomar cuidado para aplicar bem a regra do quociente na hora que derivar a função que está dentro do expoente. Tá bom?
Muito obrigado, a gente se vê na próxima aula.